Fala, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sei que tem muitas mulheres que curtem aqui o Fight Mode TV, muitas mulheres curtem o De Lutador para Lutador. E em breve vou estar entrevistando aqui muitas meninas bacanas, muitos atletas de altíssimo nível que estão aí lutando no UFC, realmente assombrando o mundo com a qualidade das lutadoras brasileiras. Em breve, grandes atletas aqui no De Lutador para Lutador. Tivemos a Virna Jandiroba e teremos outras vindo também. É porque pediram para mim, Carlão, só entrevistou a Virna, cadê as meninas? Calma, vai vir uma série de meninas aí sendo entrevistadas. As lutadoras têm obtido grandes resultados aí dentro da maior organização de MMA do planeta. Olha, antes de começarmos aqui mais um de Lutador para Lutador, nossa entrevista, bater um papo aqui com o nosso convidado, nosso atleta, nossa celebridade do dia, eu quero te pedir um favor. Você sabe o que é, né? É o seguinte, faz aí o Triple C, curte, comenta, compartilha. Além disso, se inscreva no canal, ativa o sininho para notificações. É muito importante, cara, a sua participação. Esse programa, esse canal, tá aqui por sua causa. Você que é fã dos esportes de combate. Não é pelo meu ego, para eu aparecer, porque eu tenho anos e anos trabalhando nesse mercado, já fiz muita coisa e nunca tive canal, nunca tive essa preocupação. Mas só que os fãs pediram, Carlão, cadê o seu canal? E eu não queria fazer simplesmente o canal do Carlão. Então eu fiz um canal que é uma web TV. Estamos construindo aí uma programação de muita coisa bacana, muita informação, muito conteúdo de qualidade. Qualidade para você que realmente curte lutas, é fã do esporte, pratica lutas. E não vamos ficar só no MMA não, tá? Vamos pro jiu-jitsu, pro muay thai, pro boxe, pro judô. A Fight Mode TV quer ser o canal das lutas, o canal dos esportes de combate. Se você pratica luta, é aqui, na Fight Mode TV. Beleza? Marcado aqui, vem comigo nessa, curte, compartilha e comenta, para que mais pessoas possam assistir e o algoritmo entenda que o nosso conteúdo realmente é relevante. Beleza? Fechado? É o seguinte, quer saber quem é o nosso entrevistado? Aliás, você sabe, né? Você viu na thumb, mas não tem problema, eu vou anunciar ele aqui porque ele merece. O cara é um casca grossa, vi criança, hein? Quase dei tapar a bunda dele. Hoje o cara tá um monstro, um verdadeiro Robocop. Gregory, tá aí, Rodrigues, chegando com a gente, vem! Fala, Carlão, meu amigo. Pô, obrigado, irmão. Realmente, pô, já tem muito tempo aí nessa jornada. Viu o Carlão, né, brilhando aí nas telas, batendo em muita gente. E para mim é um prazer estar aqui, Carlão. Obrigado pelo convite. Demorou, mas aconteceu, né? É verdade, irmão, Espero demorou. que o Vai público acontecer. aí, espero que a galera aí goste, né, desse bate-papo aí de lutador para lutador de verdade. Vai gostar, com certeza, cara. Muito bacana você estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu sempre agradeço aos nossos convidados pelo tempo, né? O tempo ativo muito importante que temos. Você acabou de lutar, veio de um camp duro, e aí agora é o momento de você estar com a família um pouco, descansando a carcaça, né? Aquecendo o coração com a filhinha, com a esposa, e aí parou para falar com a gente. Te agradeço profundamente esse tempo aqui que se dedica aqui para o Fight Mode TV. Mas vamos bater um papo, vamos começar aqui a esquentar as turbinas? Vamos nessa? Tá pronto? Vambora. Tô pronto, pô. Sempre pronto. Gregory, é o seguinte, é uma pergunta praxe, mas é importante porque muita gente talvez não conheça você a fundo. Ah, tenha visto você lutar, mas não conheça você mais a fundo, suas raízes. Então vamos bater um papo aqui para que as pessoas possam te conhecer mais a fundo quem é o Gregory Rodrigues. Fala pra mim, como você iniciou no mundo das lutas, cara? Que luta? Foi no jiu-jitsu, você foi um craque no jiu-jitsu, isso eu sei, muitos sabem, mas de repente uma galera não sabe. Já que você é um nocauteador, né, amigo? Tu tem triturado os oponentes com os punhos. Então fala pra mim, como foi seu início no jiu-jitsu? Pô, Carlão, foi uma longa jornada, né? Mas eu comecei bem cedo, né? Meu pai, minha mãe, seu Pedro e Dona Silvana sempre foram apaixonados pelo esporte, né? Pela luta.
E meu pai, ele era mestre de capoeira, né? Com 5 anos de idade ali, pô, já comecei na capoeira, eu e meus irmãos. Primeiro instrumento, primeira coisa que eu aprendi, né, bem novo, foi tocar um berimbau. E aí, uns 3 anos depois disso, né, já estava com uns 8, 9 anos ali, é, o meu pai, né, o meu pai tinha um amigo que era mestre de capoeira também, a gente é muito por apelido na capoeira, né, o Espiga. E ele treinava jiu-jitsu na academia do Sensei Henrique. E Hum. ele falou pro meu pai, pô, tem um lugar legal para você colocar, né, os meninos aí para treinar algo a mais, vai contribuir com a capoeira também. E era o jiu-jitsu. E na época o jiu-jitsu não era bem visto, né? Mas o meu pai, a gente foi na academia conhecer o sensei e logo de cara a gente já se apaixonou pelo sensei, né? Na época tava o Jacaré, eu acho que ele era ali faixa roxa, Ronaldo Souza, né? Faixa roxa, marrom ali. E aí a gente olhando, a gente chegou logo no treino das crianças, né? E a criançada toda ali treinando e eu não tinha muito isso, né? Então já fiquei empolgado também e assim começou. A gente comecei no jiu-jitsu, isso foi em 2002 e logo no mesmo ano já comecei a competir. E uma coisa legal do jiu-jitsu é que, né, as competições que eram, né, fora, as competições principais, o Campeonato Brasileiro, era no Rio de Janeiro e eu sou de Manaus, né? Nasci em Porto Velho, Rondônia, ninguém sabe disso. Nasci em Rondônia, mas só nasci e muito novo fui para Manaus, né? E Manaus ele é um pouco isolado de tudo, né? Para você sair de Manaus, ou você sai de barco, ou você sai de avião. E, e aí foi no começo do ano que eu comecei a treinar ali, já competi o Amazonense, já fui me dando bem. E aí o sensei falou, cara, vamos levar o Gregory para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. E, pô, primeira vez que eu saí de Manaus, eu, meu pai, primeira vez que entrei no avião, então tudo aquilo foi, né, abrindo meus olhos assim para um mundo completamente diferente do que eu vivia. E meu pai e minha mãe, né, sempre foram grandes investidores. Pô, meu pai, eu sempre falo, eles foram visionários, né? Eles enxergaram algo que eu criança ali, né, não dava muito para ter essa dimensão e essa noção do que poderia se tornar, né? Foi uma semente ali que eles regaram muito bem. E aí fui competindo jiu-jitsu ao longo desses anos todos, né? Na época do jiu-jitsu, né? Eu colecionei aí 8 títulos brasileiros, fui campeão mundial de jiu-jitsu na Califórnia. E todas essas viagens, Carlão, isso era muito maneiro porque isso, como eu falei, ia me acrescentando cultura, né? E eu ia enxergando um mundo diferente e eu tive na minha mente, né? Eu falei, cara, olha a luta, o que o esporte pode me proporcionar. Eu era de um bairro muito pobre, Manaus, né? Da periferia de Manaus. Você chegou aí na minha casa lá, no São José, ali na Zona Leste, né? Nova Conquista. E ali não tinha muita perspectiva, né, de uma vida diferente, né, e através da luta, através do esporte, conheci diversos países, então isso foi, né, foi me dando mais gasolina ali para me continuar, né, perseverando e investindo na minha carreira. Meus irmãos pararam, infelizmente, né, todos, nós éramos quatro, né, eu, Aquiles, Jordan e Igor. Eu fui o único que continuei ali porque eu me destacava um pouco mais. Mas os meus irmãos sempre foram muito duros de jiu-jitsu. Meu irmão mais velho, pô, sempre me bateu muito, mas eu ali nos campeonatos um pouco mais aguerrido, um pouco mais com mais vontade, eu consegui os melhores resultados e eu acho que isso foi, né, me manteve ali, mas uma época também quis parar, mas aí o sensei, né, pô, sempre ali cuidando da gente, me incentivou muito, me investiu muito em mim também, meus pais, e essa é um pouco da minha jornada, né, e com 13 para 14 anos eu comecei a treinar o boxe, porque na época o Jaca, o Ronaldo, ele foi fazer a estreia dele no Jungle Fight, e aí abriu ali, né, uma porta para gente a respeito do MMA, que até então era só jiu-jitsu. Não tinha muito MMA. Eu tinha os VHS, meu pai tinha os VHS dos primeiros UFCs,
A gente acompanhava o Pride, acompanhava o Carlão também, muito. Na época o Carlão foi em Manaus, pô, foi um astro, foi na minha casa. E ali, para mim, isso foi, pô, muito maneiro. Você, Gabriel Napão, na época, né, os grandes nomes do MMA nacional e internacional. Então, isso tudo dentro de mim, eu não falava muito, mas isso dentro de mim foi construindo algo. Eu falei, cara, eu também consigo, eu também posso chegar, eu também quero viver isso. Começou a virar um sonho para mim, né? E fui caminhando, cara, dia após dia. Não foi fácil, por muitas vezes foi bem difícil, por muitas vezes quis parar. E aí, quando foi isso, 2012, ali eu ganhei meu campeonato mundial, continuei em 2013 ali no jiu-jitsu. Em 2014 foi meu último campeonato de jiu-jitsu que eu competi de kimono, né? Foi o mundial. E logo depois disso, o Jaca, né, tinha um contato com meu pai, ele já estava morando no Rio e eu já estava naquela época, naquele momento de pensar, pô, quero ir pro MMA. E aí acabei indo para o Rio de Janeiro para treinar na X-Gym, porque em Manaus estava bem meio difícil, né? Você treinar ali. Tem muitos lutadores. Manaus é um celeiro de lutadores, meu irmão, de muita qualidade, mas só que às vezes são poucas oportunidades. E eu pensei, eu falei, cara, para mim viver da luta e conquistar esse sonho, eu vou precisar sair de Manaus. E aí eu tinha um cara que me ajudava muito, me patrocinava na época, e me mudou para o Rio de Janeiro. Comecei treinando no X-Gym. Em 2014 eu fiz minha estreia no MMA, fiz minha estreia no Jungle Fight, né? Estreiei com derrota, mas ali foi né, um divisor de águas assim, e ali foi a decisão. Pô, continuo, paro, que agora o que que eu faço? Deixei tudo, larguei tudo. O Sensei Henrique me apoiou na época, ficou meio, né, não era o projeto que ele tinha para mim, ele queria que eu continuasse um pouco mais no jiu-jitsu para depois ingressar no MMA, mas eu já estava um pouco, foi um pouco de desespero, não de desespero, mas foi um pouco precipitado, mas ao mesmo tempo eu precisava tomar uma decisão. Eu já estava ali com os meus 21 anos e não fui para a faculdade. Eu falei, cara, eu quero a luta. E aí, né, foi derrota. Depois disso, conheci os donos do Face to Face, o Duda Mauro, um grande amigo meu, irmão meu, né, também um amigo, né, no espírito espiritual que foi ali, na parte da igreja ali, que começou toda a minha jornada como cristão também. E ele era o dono desse evento, ele e o Gazé, né, do Face to Face, me colocaram para lutar o Face to Face, foi minha primeira vitória. E aí começou, cara. E aí, num determinado tempo, isso já era ali 2016 para 17, eu já estava morando no Rio, já tinha uns 2 anos. No meio desse tempo, né, meu pai faleceu em Manaus, em 2015. Meu pai tinha uma cirrose hepática, mas meu pai nunca tinha bebido na vida, nunca bebeu, nunca fumou, nunca, né, teve esses problemas. Mas ele trabalhou no garimpo por muito tempo, de repente, e os médicos não souberam diagnosticar o porquê da cirrose, mas eles, né, tinham uma suspeita do mercúrio, né, que eles usavam mercúrio para derreter Mercúrio, o né? ouro e tal. E aí o mercúrio é um veneno. Então meu pai ficou doente, e eu já estava no Rio de Janeiro e eu lembro que acho que a minha primeira vitória no MMA, né, antes da minha segunda luta de MMA, eu comprei uma passagem para ele ir para o Rio de Janeiro assistir a minha luta, porque ele que, né, era o O sonho do meu incentivador, né? pai, era o grande incentivador. Então eu falei, pô, eu tava vivendo o sonho do filho. E aí, 2 semanas antes, minha mãe chegou na segunda, daí de segunda para terça-feira, a minha hoje minha esposa, na época era minha namorada, a Jéssica, ela liga para minha casa e dá uma notícia que meu pai, né, tinha falecido. Isso foi um baque assim tremendo em mim, né? Então, logo no dia seguinte a gente foi para Manaus para enterrar meu pai. Foi bem difícil e aí eu voltei, né, desculpa, isso foi na minha terceira luta. Eu voltei pro Rio, não saí da luta, lutei, foi decisão dividida, perdi essa luta. E então, assim, cara, você sabe, né, Carlão, como que é a vida, né, de um atleta e ainda mais dentro do Brasil, né? Você tem que realmente querer muito, cara. Você tem que, cara,
matar um leão, ou às vezes 3 leões por dia, mas eu sempre tive pessoas que me apoiavam muito, né, acreditavam em mim, a minha mãe, minha esposa, hoje a Jéssica, né, meus treinadores, meus amigos, e isso tudo foi um porto seguro ali, né, uma base para me continuar. Mas, enfim, hoje, né, tô no UFC, tô, esse é o meu quinto ano de UFC, né, já grandes batalhas ali dentro, mas só a gente sabe que é o preço que é pago, né, o fundo do iceberg, né, Com toda a certeza. estrutura que foi, toda a fundação que foi construída para que eu tivesse vivendo tudo isso, né, enfim, mas eu sou muito grato a muitas pessoas. E é isso, cara. Essa é um pouco da minha história. Dei uma resumida aqui, mas basicamente sou um cara que veio do jiu-jitsu. Comecei na capoeira, ingressei no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu já abriu muitas portas para mim. O jiu-jitsu foi né, uma ferramenta aí extremamente fundamental na minha jornada, na minha carreira. Mas sempre fui um cara apaixonado pelo boxe, treino boxe desde muito cedo. Não competi no boxe, mas sempre tive essa paixão por causa do meu pai também, né? No Rio de Janeiro, lá com o Josué Destaque, lá na Exidinha, eu dei uma aprimorada muito boa na minha parte em pé. Rogério Camões, que foi meu preparador físico por muito tempo, né? Foi trabalhando ali. Então, eu conheci muitas coisas diferentes que foram Foram acrescentando para acrescentando que eu pro me jogo, né? tornasse, exatamente, para que eu me tornasse o atleta que eu sou hoje. Mas todos esses Perfeito. caras foram fundamentais. Perfeito. Você tem uma resumida bem legal sobre a tua trajetória, contou fatos importantes, mas eu percebi que você falou umas 3 vezes que quase desistiu, né? Nesses momentos de quase desistir. O que passou pela tua cabeça nesses momentos, assim, relembrando? Que você, cara, será que dá? Que é algo que passa uma trajetória de qualquer atleta, né? De luta, então, que a gente tem alguns fatores que correm contra a gente, né? O primeiro fator é que a luta, de certa forma, é marginalizada. As pessoas acham que o lutador é. Como é que a pessoa fala? Qual é o teu trabalho? E você, pô, É, eu sou lutador profissional, qual é o teu trabalho? Enfim, brincadeiras à parte, é uma realidade. Né? A luta. Hoje em dia, não, que o UFC transformou a luta em mainstream. Né? Então, as crianças uhum, aspiram a ser lutadoras do UFC, os pais, muitos pais, querem que seus filhos virem lutadores do UFC. Muito legal. Mas no passado, um passado bem recente, isso não era uma realidade. Então, no meio dessa é verdade. turbulência toda, você falou algumas vezes que pensou em desistir. Lá na época do jiu-jitsu, na época do início no MMA, o que passou pela tua cabeça assim, cara, não vai dar, ou não é para mim? O que passou na sua cabeça? Galão, tipo, no começo, assim, como, né, quando criança, ainda como eu comecei muito cedo, acho que isso é de criança, né? Muitas vezes eu ia pra academia treinar, meus amigos estavam tudo se divertindo, brincando, jogando bola na rua, e eu queria estar ali, e eu sou, não era uma pressão, assim, mas o meu pai, né, hoje eu entendo isso como pai, né? Eu tenho uma filha linda, Serena, né, eu e a Jéssica. Hoje eu entendo mais a visão dele, porque muitas coisas a gente entende quando a gente vira aquilo, né? Quando a gente se torna aquilo. Então hoje como pai eu entendo muito bem a visão do meu pai naquela época. E ele, tipo assim, ele investia muito, ele cobrava muito também da gente. Tinha toda uma pressão ali e eu não entendia muito isso, era muito novo. Então chegou uma fase ali, eu, né, na aborrecência ali, já quase virando adolescente, que eu já estava bem estressado com tudo isso e tudo. E foi na época que meus irmãos pararam também, né? E a gente sofreu uma tragédia assim na parte, né, com meu pai. Foi ele foi na época ele foi meu, nunca contei essa história, né? Primeira vez que eu vou contar isso, mas meu pai, como ele trabalhava com essa parte de joias e tudo, então, às vezes, muitas joias têm que ter documento e tudo, e acusaram ele como se tivesse sido interceptação, né? Que foi uma casa roubada com joias, enfim, e aí, né, meu pai acabou sendo preso. E isso, cara,
foi um baque assim muito grande na minha família, porque só meu pai trabalhava. Minha mãe não trabalhava, eu só treinava e estudava com meus irmãos. Meu pai ficou um mês ali, né? E a gente, isso foi injustamente, a gente correndo atrás, minha mãe, por mim, minha mãe sofrendo muito para que meu pai saísse de lá e na época eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, meu irmão? Só treino, só, pô, agora tem que, como é que a gente vai comer? Só meu pai que trabalhava. E foi nessa época quando meu pai saiu da cadeia, né, saiu do presídio ali, meu pai saiu doente. Ele saiu com apareceu a cirrose, ele teve um AVC lá dentro. O pai, ele saiu bem debilitado. E, cara, isso me machucava muito, isso era muito difícil pra gente. E eu olhava meu pai e ele tinha que voltar a trabalhar, cara. Meu pai saía muitas vezes de casa, a gente perdeu o carro, né? Não tinha mais dinheiro para sustentar o carro bateu o motor do carro. Meu pai tinha que ir de ônibus. Muitas vezes meu pai, meus amigos do meu pai ligavam para minha mãe e falavam, cara, seu Pedro não tá bem aqui na rua. Aí meu pai tinha que voltar para casa de ônibus. Nossa, foi bem conturbado, foi bem complicado assim essa época. Aí eu, cara, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que ajudar, mas ao mesmo tempo eles permaneceram firmes ali para que eu continuasse. Mas foi uma época assim que, cara, foi difícil. Mano. O Sensei Henrique me ajudou muito a gente, né, contando para falar com os amigos, para a gente conseguir, né, de alguma forma ali os advogados para que meu pai saísse. Mas enfim, essa foi uma das partes assim que eu pensei em parar. Falei, cara, não vai dar, vou voltar. Mas aí veio o sensei, minha mãe, meu próprio pai, cara, não para, continua. E eu continuei. E depois eu já no Rio de Janeiro, né, também bem difícil. Você sabe como é que é o cenário? Muitas vezes a gente lutava eventos. Eu, graças a Deus, nunca lutei nenhum evento que você era pago com ingresso, né? Mas tinha muito disso antes. E você tinha que, pô, eu tinha que fazer minha correria. Já morava sozinho, tinha que pagar aluguel, né? Eu tinha um cara que me ajudava muito, mas ficou um pouco complicado depois que eu fui embora para o Rio, né? Para ele continuar me ajudando. E aí eu fui na época né, que meu pai faleceu, meu pai morreu, e eu fiquei me questionando, eu falei, cara, né, fiquei investindo todo o meu tempo aqui, estou morando no Rio, não tive nenhuma oportunidade de dizer dar um último abraço no meu pai. Foi, não sei nem a Desafiador, né? palavra certa, foi Desafiador para ficar. desafiador, mas mais que difícil. E aí eu fiquei, aí ficava sempre naquela dúvida, né, Carlão? Pô, quando que vai virar isso aqui, cara? Quando que isso aqui vai acontecer alguma coisa, cara? Né? Minha mãe ficou em Manaus com os meus irmãos, e eu lá no Rio de Janeiro. E aí na época eu já estava com a Jéssica e eu queria casar, mas não tinha dinheiro para nada. E aí até que, né, na época o Vitor Belfort foi fazer um camp pro Yigar Mousasi na época, isso em 2016. Ele me fez um convite para vir para Flórida, né, para ajudar ele num dos camps. E ali começou a mudar um pouco a minha jornada. E aí vim para cá. Pô, tive um tempo incrível, fiquei uns 2 meses aqui treinando com ele. Conheci o Rashad Evans também, que foi um outro cara que me ajudou muito nessa jornada. E ali as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a observar que eu falei, cara, eu preciso ir embora do Brasil. Preciso ir para os Estados Unidos. A minha esposa, né, a Jéssica, na época, ela ficou um tempo em Boston e ela também já tinha esse sonho de vir para os Estados Unidos. E aí, em 2018, eu conheci o Vinícius Antony, né, um treinador de karatê, um cara, pô, fora da curva também, que me acrescentou muito. E foi convidado para ajudar o Lyoto. O Lyoto tinha chamado ele para ajudar ele numa das lutas dele ainda no UFC. E aí o Sensei Vinícius falou, Lyoto, eu vou, mas eu quero que você leve o Gregory comigo, só preciso dele.
Ele é o único cara que você precisa. Aí a gente veio, nós viemos, fomos para Califórnia, ajudamos o Lyoto, venceu, voltou a vencer no UFC. Isso foi no começo de 2018. No final de 2018, ele veio, ele foi fazer a estreia no Bellator, e aí eu vim de novo, e dessa época eu já vim para ficar. E aí vim, ajudei ele, lutou, comecei a fazer, né, a me estruturar lá na Califórnia para ficar. Em 2019 eu trouxe a minha esposa, a Jéssica. Aí começou a minha vida dentro dos Estados Unidos. E Ah, aí eu você veio comecei através do camp do Lyoto, né? Primeiro camp, do Camp do Lyoto. aí Foi ele ali que gostou do teu eu trabalho, aí ele te chamou pro segundo gostou do camp meu dele já no trabalho. Bellator. Foi no segundo camp do Bellator que eu vim para ficar. Isso foi no final de 2018, ali outubro de Aí você 2018, foi pra Black nós House, viemos. pra Black House lá na Isso, aí Califórnia. fui para Black House na Califórnia, e aí tinha uma Black House em Redondo Beach, né? Uma Black House de um grande amigo meu, do Ricardo. Ele estava precisando de um professor na época de jiu-jitsu. E aí eu falei pro Lyoto que eu queria ficar. Falei, cara, eu tô querendo ficar aqui. Não tô querendo mais voltar pro Brasil, quero começar minha vida aqui. Ele falou, cara, no dia seguinte ele veio, pô, tenho um amigo que tem uma academia, tá precisando de um professor, faixa preta, grande, brasileiro, tu é o cara certo. Eu falei, pô, fechado. Aí comecei a dar aula lá na Black House de Redondo, comecei a treinar na Black House de Gardena, e começou ali, e né, fiz um bom contato com o Joinha na época. O Joinha, pô, e o Ed Soares foram os caras que foram os meus empresários ali naquele E você lutou o começo. LFA Me- também. Você chegou a lutar o Lutei o LFA. LFA, lutei o LFA. Aí lutei o LFA, né? E aí, em 2020, o Joinha conseguiu me colocar no Contender Series, né? No Dana White Contender Sim, Series. eu lembro bem. Aquele evento que. E aí, ali foi a terceira parte que eu falei, meu irmão, não quero, não é mais, isso não é para mim. Porque você Eu, perdeu. eu comecei. Tinha uma expectativa O, muito grande. o, Tinha uma expectativa muito grande em o- relação a você. E você perdeu um Dana White Contender Series. Perdi, E ali cara. foi. Como é que Perdi foi a tua cabeça ali, nocauteado. cara? Carlão, meu irmão, ali foi. Ali, Carlão, parecia que tudo que eu vinha construído, cara, naquele dia, naquela luta, naquela derrota, parecia que, meu irmão, tava tudo no chão, em pedaços. Não dava mais para reconstruir. Na minha cabeça, parecia que, tipo, já tava tudo perdido. Eu falei, meu irmão, sabe quando você. Parece que eu tinha construído uma casa na areia. Falei, cara, não tem mais o que fazer, meu irmão. Vou parar. Depois daquela luta, eu fiquei em depressão, fiquei meio depressivo, morava na Califórnia. Foi um tempo bem sombrio, assim, para mim, para minha esposa. Eu falei, cara, botei todas as minhas fichas nessa parada, ó. E era época de pandemia, a academia estava fechada. Eu comecei a trabalhar de delivery, né? Comecei a fazer delivery, Nordeste, delivery de comida, Uber, para sustentar minha casa. E eu comecei a ficar bem mal, assim, naquela época. E aí, antes dessa luta, os meus amigos do Brasil, onde a igreja que eu frequentava, Mananciais, eles estavam com um projeto de começar Mananciais nos Estados Unidos. E eles vieram para a Flórida. Legal. Eles vieram para a Flórida para começar a igreja aqui. O pastor Miriam e a pastora Thalita. Veio um casal, os dois casais para cá. E aí eles começaram o projeto aqui, já tinha algumas pessoas que eles conheceram aqui, então já tinha uma célula. Nós sabe o que é uma célula? Uma Sei, reunião ali de. sim, perfeito. Aí, antes da luta, cara, eu estava tão certo que eu ia vencer essa luta que eu falei, cara, Jéssica, vamos comprar uma passagem para a Flórida, eu morava na Califórnia, para depois da luta a gente comemorar lá. Porque o meu projeto era, eu vou ganhar esse contrato, vou entrar no UFC, faço duas lutas e me mudo para Flórida para ajudar a fazer igreja. Um plano perfeito. Legal, Falei, legal. pô, tá com Vou tudo ajudar, certo. Deus vou me ajudar a colocou fazer a nessa. obra. Vou ajudar a Vou fazer a mudar para obra. Flórida. A Flórida é mais Vou mudar. barato, inclusive é melhor para viver, porque a Califórnia Exato. é caríssima, e tal. Aí eu tava com o plano perfeito, Carlão. Irmão, até que, meu irmão, foi tudo por água abaixo. E aí, depois da luta, eu vim pra Flórida ainda. Mal. Eu e minha esposa, mas a gente veio, cara, a gente foi tão amado aqui, Carlão. Por isso que eu falo, cara, o poder da igreja é absurdo, mano. E eu falo assim, as pessoas muitas vezes não entendem quando elas não conseguem tocar essa realidade, mas a realidade do reino de Deus,
da igreja de verdade, né? Do corpo, né? Você ser sustentado no corpo. E, cara, parece que eu vim aqui, meu irmão, fiquei uma semana aqui. Mas eu já voltei para Califórnia, falei, esquece, vou arrumar tudo aqui, não interessa, eu vou embora para Flórida. E eu tinha meu trabalho na Califórnia, eu tinha academia que eu dava aula, tinha nossas coisas, a gente tinha tudo lá, minha vida tava montada, já estava bem estruturada na Califórnia. Mas eu não tinha isso, cara. Faltava tudo, eu tinha tudo, mas faltava, achava que tinha tudo, mas não tinha nada, O faltava tudo. acolhimento do corpo você não tinha. O acolhimento da igreja. Não E tinha, aí não tinha. você se sentiu muito acolhido no momento de dor, porque você havia perdido, o teu Exato, castelo havia exato. desmoronado. E aí você E mudou para a aí, Flórida sem ter onde treinar ou você já começou a buscar um espaço? não, o Carlão, eu queria parar, eu estava certo de parar. Ah, Nessa você já época, estava certo que ia parar. eu ia parar geral, eu já estava certo, eu não queria mais Entendi. luta. Eu falei que não é para mim, Caramba. não quero mais, vou abrir uma academia, vou fazer qualquer outra coisa, mas lutar eu não quero mais. E aí, o que aconteceu? Eu vim para Flórida no final de janeiro de 2021. A gente veio de carro, vim dirigindo, foram 4 dias dirigindo para cá. E o Ed Soares, uns dias antes de eu me mudar para Flórida, ele me ligou, falou: Gregory, pô, tô com uma oportunidade para você lutar no LFA, um GP de 2 lutas pelo título dos pesos médios. Você faz a primeira, você passar, você está na final. 2 lutas é campeão. E Carlão, eu só aceitei aquela luta porque eu precisava de um pouco mais de dinheiro para alugar alguma coisa aqui para começar a minha vida, meu irmão. Entendi. Vou ganhar o Eu só fui dinheiro, vou pela alugar grana, meu mano. apartamento. E esquece, já era. Aí peguei a luta e vim embora. Aí vim, cheguei aqui, e aí eu lembro quando eu cheguei, eu tive o pastor Ricardo, que é o nosso pastor presidente da Manansés, estava aqui, meu Conheço o grande Ricardo. amigo, e a Conheço gente, bem o Ricardo. pastor Ricardo, Gente pô, boa aí a gente demais. teve uma conversa, tivemos uma conversa, e ali foi quando virou uma chave assim dentro de mim. Ele me falou algo simples, aí ele virou para mim e falou assim: Gregory, você tem que pensar na sua vida como o teu bem mais precioso, porque é o tempo. O tempo não volta, meu filho. Ele falou assim, e o tempo, eu estava com 29, eu ia fazer 30 no mês seguinte, que era fevereiro. Falou, o tempo, investir, o tempo é como se fosse um investimento, você está investindo tempo. Então, vamos fazer o seguinte, se você parar hoje o que você está fazendo, daqui a 5 anos você vai olhar para trás, provavelmente você vai olhar e falar assim, cara, por que que eu perdi tanto tempo? Por que que eu não continuei, cara? Aí ele falou, mas se daqui a 5 anos, se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, daqui a 5 anos você vai olhar para trás, se não der certo, você vai falar assim, eu dei tudo de mim, cara. Eu estabeleci isso, não deu, mas só que daqui a 5 anos você vai continuar novo, você ainda vai ter tempo para investir em outras coisas, meu filho. Mas não para o que você está fazendo. E aí eu escutei aquilo, falei, pastor, você está certo, mano. E aí, Carlão, foi a primeira vez assim que eu realmente, cara, de verdade, em toda a minha carreira, nenhum momento, foram raras, na verdade, eu não tive nenhum momento assim que eu realmente queria estar dentro daquele octógono, mano. Que eu queria viver aquilo, que eu queria experimentar tudo aquilo, que eu queria que aquilo realmente era aquilo que eu escolhi. Mas naquele dia, eu falei, cara, eu quero subir lá de novo. Mas agora eu quero subir de verdade, não é pelo dinheiro, não é por nada. Eu quero fazer isso porque eu fiz isso a minha vida inteira. Tive um pai que se sacrificou por mim, literalmente, para que eu vivesse isso, investiu toda a vida dele nessa parada. Eu vou fazer isso de verdade. E aí eu fui para essa luta no LFA. Na minha primeira luta ali, nocauteei o cara no segundo round. Mas, cara, aquilo ali, Carlão, para mim foi. Eu não tava mais por expectativa nenhuma, eu não tava mais por isso ou por aquilo, cara. Eu só queria fazer o que eu sou bom em fazer. E o que eu fiz por a minha vida, por minha vida toda. E fui para a final do cinturão. Aí fiz a final do cinturão, ganhei o cinturão, nocauteei o cara no primeiro round. Pô, foi maravilhoso, foi uma sensação assim, virada. Mas só que o UFC pra mim já não tava mais na minha cabeça. Não tava... Tanto que quando eu tava no avião voltando pra Flórida, já tava fazendo meus schedules dos delivery que eu ia fazer na segunda-feira. Tava ali já fazendo tudo. Mas tava feliz da vida, cara. Falei, cara, eu resolvi Foi a libertador, né? parada.
foi libertador, meu irmão. Eu fiz a parada, tipo assim, eu tava lá, eu vivi aquilo. E aí, no dia seguinte, eu recebi a ligação do Ed, me ligou, né? Me dizendo a respeito do UFC, que, né, a oportunidade que tinha no UFC para lutar 2 semanas depois. Meu irmão, ali foi. Eu falei, cara, Deus, ele sabe o tempo certo, da forma certa, é o lugar certo, cara, das coisas. A gente só precisa estar pronto, cara, e estar pronto a responder. E aí foi quando tudo aconteceu, mas foram essas três grandes baques assim na minha jornada. Teve outras coisas que aconteceram, mas foram três que eu me lembro bem assim que quase me fizeram parar, né? Que quase me tiraram disso, né? E assim, cara, nessa jornada, né? Acho que cada um tem sua história, né, Carlão? Você tem uma grande história também para contar. Acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Mas acho que da minha parte, assim, eu acredito que tudo que eu passei, né? Cara, as pessoas que estão nessa caminhada, é normal encontrar às vezes, um muro um pouco alto que você tem que subir. É normal, cara, encontrar às vezes, está dentro da água, o mar está agitado, mas tudo vai passar, cara. Tudo vai passar. E se você perseverar, né, você persevera até o final, você conquista, você consegue chegar lá, né? Dependendo, óbvio, você tem que fazer as coisas com diligência, dando o seu melhor. E eu sabia que eu era bom nisso, tinha, né, já, pô, fiz isso durante a minha vida inteira e eu sabia que dava, mas só que tinham coisas que tentavam tirar a minha visão do alvo. Mas eu continuei, mano, e glória a Deus por isso. Hoje eu tô aqui, pô, minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe tá em Manaus ainda, ajudo, cuido da minha mãe. Glória a Deus eu não parei, cara. Tive pessoas que realmente, né, foram essenciais ali, fundamentais na minha jornada, que me deram uma palavra que foi muito mais do que um dinheiro, qualquer coisa, que me fizeram continuar. E hoje eu tô Incrível. aí, mano. E você estreou no UFC, Dusko Todorovic venceu. Aí você, em sequência, pegou Young John Park, não é isso? Venceu. Perdeu pro Armen Petrovic, não foi isso? Petrosian, pro Arman Petrosian, Petrosian. pro Petrosian, perdão. Aí ganhou o Julian Marques, o Giri Nyokoani, e aí você veio pro Brasil lutar. Não era o Bruno Ferreira, era um outro oponente. O Uhum. Bruno entrou substituindo, eu não lembro quem. Você lembra com quem você ia lutar aqui no Brasil? Que o Bruno Eu ia substituiu? lutar contra o... cara, Eu não lembro agora. Depois a gente vai lembrar aqui, o diretor vai Brett lembrar. Tavares, Brett O Tavares. Brad Tavares, exatamente. Que é o meio Brett porteirão Tavares. ali da divisão na época. Porteiro da E divisão. ele se machucou e botaram o Bruno Foi. Ferreira, o Hulk, que pouca gente conhecia, só a galera do circuito nacional, e você perde. Uma luta que você era tido, né, como muito favorito, porque você vinha performando bem, o Giocone era um cara duríssimo, você ganhou bem dele, e, cara, como é que foi perder ali o nocaute, uma luta que ninguém esperava, né? O ginásio ficou muito surpreso com aquele nocaute que você tomou. Como é que foi a tua cabeça, cara, nesse momento? Cara, vim aqui no Brasil lutar pra minha torcida, perco, onde eu era favorito numa sequência de vitórias quebrada. Como é que foi você trabalhar, cara, essa derrota em específico? Ô, Carlão, eu acho que, meu irmão, que eu aprendi é que de tempos em tempos a gente tem que fechar para balanço, né? A gente não pode ir e achar que tá tudo certo, né? Então, ali naquela luta, eu nem queria lutar no Brasil, né? Naquela época, né? Eu tinha lutado com o Djokovic, quando eu rasguei aqui, né, a testa. Minha filha nasceu no mês seguinte, em outubro. Eu fiz uma cirurgia no cotovelo. Aí, pô, mas aí eu falei, não, quero lutar, marcar a luta contra o Brett Tavares na época, que, pô, isso que me empolgou, né, que me deixou, caraca, um grande nome, pô, agora, né, vou dar um salto na minha carreira. E aí, na época,
quando caiu a luta do Tavares, o UFC me entrou em contato. O Joinha me ligou na época, eu estava com o Joinha ainda, e falou: Cara, Grego, eles estão dando opção para a gente remarcar essa luta mais para frente. Aí eu, não, quero ir pro Brasil, pô, já tem 5 anos que eu não vou no Brasil. E aí entra aquela parada, né? Já tava lutando por qualquer outro motivo. Enfim, mano, mas o Bruno, pô, um cara duríssimo, mérito, pô, todo o mérito dele, achou um golpe ali perfeito, uma grande noite para ele, né? Eu errei muito naquela luta, tava ali. E aí depois da luta, cara, eu fiquei, né, com essa, mas eu sabia, eu já tinha enxergado todos os meus erros, né? Não tinha muito o que, né, por que isso? Não fiquei muito. No começo você fica, né, perguntando muito o porquê ali das coisas, mas aquela luta ali me fez crescer muito, foi mudando algumas coisas, né, durante, né, os meses ali depois, fui melhorando em algumas coisas, tanto que depois dessa luta, eles marcaram a luta contra aquele Denis Tiuliulin, né, um russo, Sim. e a luta era para ser acho que se eu não me engano, a luta era para ser em junho ou maio, em Jacksonville. E esse cara se machucou. Aí logo no começo eu fiquei assim, caraca, meu irmão, mas eu quero lutar, né? Precisava do dinheiro. E aí eles me ofereceram outro cara, eles falaram, primeira coisa, eles falaram, pô, vamos mudar essa luta para agosto. E eu pro Joinha falei, pô, Joinha, fala com os caras não me pagam, fiz o tempo inteiro, pô, como assim e tal? Aí os caras, não, ninguém vai, vão pagar nada, vamos te dar outro cara. E aí na época eu falei, pô, tô diante da mesma situação. Agora é hora de aprender, né? Um lado meu, o lado lutador queria lutar. Aí eu falei, não, vou esperar um pouco, né? Vou Vou apertar o sofrer o cinto, dano, vou guardar um vou pouco. apertar o cinto, sofrer o dano, exatamente. Vou sofrer um pouco o dano aqui, mas vou deixar pra frente. Mas assim, cara, foi difícil, né, cara? Pô, lutei no Brasil, tava vindo bem ali. Aí na cabeça, o Carlão, hoje eu tô mais maduro, assim, né? Eu acredito que eu me amadureci bastante, né? Diante de todas as circunstâncias. Mas na época você fica muito ligado com o que as pessoas pensam, o que que o UFC vai pensar de mim agora, fui nocauteado, né? Dei 2 passos para trás, você começa a pensar em muitas Sim, coisas, né? Mas sim. muito ego ali, muito. E eu tava assim, cara, tava, né? A minha cabeça tava em tudo isso. Pô, agora o cara não vão mais me dar a moral que eu tinha, né? Pô, tava crescendo, o que que eles vão fazer agora? Mas no final das contas, cara, a luta é uma luta, Carlão, que eu entendi hoje, mano, é que eu vou lá ganhar o dinheiro para sustentar minha casa, minha família, ver minha filha, minha esposa bem, as pessoas que estão ao meu redor. Não é pela fama, não é por isso, o que que os outros estão pensando de mim, irmão. Hoje eu estou bem mais relaxado diante de tudo isso e consigo até performar melhor, mano. Consigo até ir lá sem esse peso inteiro. Essa última luta minha, pô, isso foi muito nítido assim para mim na minha mente, cara. Então, mas na época eu fiquei bem imaturo ainda, né, ali, meio inseguro com tudo, mas passou. E aprendizado, né? A vida é um aprendizado, a gente tem que estar aberto para A vida é um aprender. aprendizado. Como você aprendeu? Você falou assim: não, eu já vi esse filme acontecer, calma, vou ver por outro ângulo, por outra lente, vou esperar o Exatamente. tempo. Aí em agosto você lutou com ele, venceu rápido, né? Venceu Venci bem, rápido ali, venceu nocauteei. rápido e tal, e aí conquistou algumas vitórias, você pegou, aí você encontrou o Brad Tavares, que era um cara que era para ter O lutado, Brady, venceu o Brad, um ano depois, um ano depois pegou um cara que estava com certa moral, que era o Christian Leroy Duncan, cara difícil de lutar, que tem cara duríssimo, um cara duríssimo. duríssimo, difícil de lutar, conseguiu uma ótima vitória e pegou aí ganhou o primeiro main event, né? Que a gente tem que falar sobre isso. Você ganhou o primeiro main event. E a gente entende, né? Que às vezes o fã não entende a importância do main event, né? É que o Uhum, UFC tá te olhando com outros olhos se você tem a moral para puxar um card, né? Para exato. você é o cara, é o menino do pôster, né? Pegou o veterano, Menino do posto. é o menino do pôster e aí as coisas mudam, né? Porque o olhar
da organização, quando dá um main event para alguém, é porque esse cara é um cara bacana, que vale a pena a gente estar ali investindo nele. É mais ou menos assim que a organização pensa. E É você verdade. pegou o Gerard Cannonier, que era um cara experiente, duríssimo, e uma luta que todo mundo estava achando que você também, novamente, fosse vencer ele. Né? Pô, o Gregory é mais rápido, é mais forte, vai nocautear, e você cansou, cara. Você deu uma cansada. Foi o quê? Eu não vou, para mim, na minha visão, como analista de lutas, ex-lutador, para mim não foi para o físico, foi para o emocional. A minha opinião, tá? Uhum, Preparo emocional, a ansiedade de fazer acontecer. Foi isso ou foi uhum. outra coisa que aconteceu que você não conseguiu alinhar ali o físico, o mental, o tático para superar o veterano Canonier? Pô, foi tudo um pouco. Acho que principalmente foi o cara é muito duro, mano. Pô, que o Jared, meu irmão, me ensinou muito naquela luta ali. Me senti uma criança, assim, um garoto, lutando com um cara bem experiente, né? E ele foi me quebrando aos poucos, cara. Foi me quebrando. Ele, igual você falou, ele foi me quebrando na minha mente, cara. Mas só que ao mesmo tempo, depois da luta ali, meu irmão, eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, deixa eu pensar igual ele estava pensando nessa luta. E pô, isso foi uma virada de chave para mim, assim. Mas é o que você falou, cara. Acho que o main event, né? Principalmente assim, o Jared é um cara, pô, número 7 do mundo. Eu não estava no ranking ainda. Com certeza o UFC fez esse show para mim, né? Para me testar ali, foi um grande teste para me fazer, né, subir na categoria. Eles tinham esses olhos. Então, para mim, tudo isso estava dentro, toda essa pressão, Carlão, tava ali, cara, e eu tinha que administrar ela de alguma forma, né? E, óbvio, foi um fight night, dentro do Apex, sem público, né? Mas mesmo assim, meu irmão, era a última, né, luta principal da noite, 5 rounds, um cara igual o Cannonier, mas eu acho que foi tudo um pouco, cara. A minha recuperação para essa luta não foi tão boa. No sábado de manhã eu acordei bem nervoso, né? Aquele sem fome, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E na sexta-feira, logo depois da pesagem, né, eu dei mole, cara. Aquela ansiedade, preocupação e você acaba fazendo coisas meio precipitadas. Eu tinha um suplemento, cara, que tinha é, como é o nome do ah, pô, esqueci o nome da substância. E esse suplemento eu tinha ele manipulado. E o meu nutricionista, não foi isso que ele passou para me tomar, mas aí eu pensei assim, não, vou colocar, pô. É bom, vai me ajudar. Aí coloquei, e essa substância, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Ela, se você prepara ela do dia para o outro, ela dá uma fermentada. E aí eu fiz de um dia para o outro. Não era para me ter feito isso. E foi o primeiro suplemento que eu tomei. E aí eu com a barriga, tinha acabado de cortar peso, desidratado, a barriga vazia, tomei o suplemento. Daí no dia seguinte, logo depois, umas horas depois, meu irmão, comecei a sentir mal e tive diarreia o dia inteiro da sexta-feira. Foi bem difícil, assim. Aí fizemos tudo para parar a diarreia, né, para conseguir se recuperar. Mas só que na minha cabeça eu tentei ficar tranquilo. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas eu sabia que eu não tinha recuperado o suficiente. Mas eu estava bem preparado para essa luta, cara. Assim, tinha treinado bastante, tinha treinado muito. Mas é o que você falou, Carlão, não adianta, mano. Você tá todo pronto fisicamente, mas a tua mente não tá pronto para aquilo. E eu sabia que faltava uma parte ali que estava fora, né? Tanto que foi um erro meu, óbvio. Tudo isso que eu fiz, de suplemento e tudo isso já mostrava uma insegurança, né, que eu tava para essa luta. E aí dentro do octógono foi. E aí, quando começou a luta, a minha estratégia era uma.
Mas quando a minha mão conectou ali nele no primeiro round, eu meio que perdi os meus pensamentos, né? E eu só pensava em acabar a luta. Eu só pensava em, de alguma forma, eu sair dali mais rápido. Porque eu sair daqui mais rápido, eu quero nocautear esse cara. E aí passou o primeiro round, né? Eu completamente não tinha tanto glicogênio por conta da recuperação. No segundo round, meu irmão, pô, morri, tava exausto. Tentei segurar o segundo round inteiro para recuperar. Recuperei um pouco no terceiro. Comecei a conectar, mas eu já estava fora de mim, já estava os pensamentos completamente negativos, né? Tudo, pô, cara, não tô conseguindo, ele tá melhor, ele tá mais rápido, ele não tá cansado. Eu olhava pro outro lado, o negão tava, meu irmão, pulando, e eu desesperado, eu falei, meu Deus, cara. E aí veio aquela cotovelada ali né, no final do terceiro round, um knockdown ali. Tanto que quando acabou ali o round, eu achei que tinha acabado a luta. Eu falei, oh meu Deus, acabou a luta. Aí eu falei, não, só acabou o round. Aí eu levantei, levantei e fui pro corner, mas voltei pro quarto round, Carlão. Na realidade, meu irmão, eu já não tava mais ali, eu queria pular a grade, mano. Já voltei já desesperado, já não sabia mais o que fazer, mano, né? E aí deu, ele conectou uma direita ali na minha barriga, que eu senti, e aí fui, né, deu alguns golpes ali, já tava no chão e acabou a luta, mas o negão, pô, foi. O negão é duro. Até no meu dia mais preparado, tem que ter uma estratégia muito bem montada assim para bater nele, cara. Que ele é um cara muito resiliente, né? Muito paciente. Foram essas duas coisas que me ensinou muito, não só para dentro do octógono, mas para minha vida, cara. De paciência, né? De resiliência, de tranquilidade. Depois dessa luta, eu comecei a entrar mais nesse molde de aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade que eu estou tendo. Não sei por quanto tempo eu vou fazer isso mais, né, cara? Não sei quanto tempo que eu vou estar ali fazendo tudo isso, né? Às vezes a gente fica fazendo planos, planos e planos e muitas vezes teus planos é frustrado, meu irmão. Então eu acabei entrando nesse lugar, sabe, de aproveitar cada passo, cada etapa, cada processo. Nessa minha luta agora, pô, eu tava amarradão, pô, eu falei, cara, eu não tô nem aí pro resultado, meu irmão, eu só quero ir lá e fazer o que eu sei fazer. Se o cara for melhor do que eu, Carlão, eu tava com esse pensamento. Eu vou ser o primeiro a levantar, aplaudir ele e falar, cara, parabéns, mano, você foi melhor do que eu, né? Porque eu tava muito preparado. Mas enfim, cara, a escola, né? É a escola da Só vida. aprende, meu. Escola da vida. Pensando nisso, quais são as maiores dificuldades de um atleta profissional do nível do UFC no seu dia a dia? O que você hoje já é um cara que respeitado dentro da organização, tem uma base de fãs sendo construída? Quais são os seus maiores desafios hoje para se manter ativo, se manter forte em todos os aspectos? Pô, Carlão, acho que, cara, é mais essa parte de lesão, né, cara? Eu, né, ao longo dessa jornada toda, fiquei colecionando lesão, né? Então, acho que a parte das lesões, assim, é o mais desafiador, né? Você tá sempre buscando, né, tá 100%, às vezes não, você não tá só se preparando para a luta, né, mas você tem que se cuidar para não piorar, né? É, tem coisas que não é risco de cirurgia, mas me atrapalha, então eu acho que você tem que se cuidar ali, acho que é o maior desafio. Então, tá sempre fazendo uma fisioterapia de qualidade, tá, né, tá se cuidando nessa parte. Hoje na minha casa aqui, eu botei Durinho me deu um freezer, né, de banheiro de gelo, eu tenho um banheiro de gelo, tenho sauna, faço toda a parte de recuperação, porque eu acho que o maior desafio é esse, cara, porque é uma lesão, pô, pode te deixar psicologicamente ali meio, né, um pouco mais abalado ali para uma luta, porque do mais, assim, cara, eu acho que
glória a Deus, mano. Eu só me preocupo com, né, hoje, quando, óbvio, para uma luta, para me preparar com o meu treinamento, consigo fazer uma boa alimentação, uma boa suplementação, né? Tenho acesso a muitas coisas que fazem a diferença. Então, assim, cara, eu não tenho nenhum algo para falar, pô, isso aqui ainda é difícil, né? Porque eu tenho realmente eu tenho tudo que eu preciso. Mas eu acho que tem coisas que é o tempo, cara, é cuidado e tempo, que são lesões. Acho que esse hoje é o meu maior desafio. Por que que você escolheu aqui o Cliff como equipe? Como foi o processo de você chegar nesse grupo? Foi porque você conheceu o Rashad? Aí teve. Como é que foi esse processo ali para você escolher aqui o Cliff? E como é que é o teu treinamento diariamente? Que é uma curiosidade que os fãs têm muito. Como é que é o treinamento de uma equipe grande como aqui o Cliff? Como é que vocês treinam diariamente quando não tem camp? Como é que essa interação entre grandes nomes do esporte tá ali treinando juntos ali? Como é que é isso? Então, cara, eu acho que aqui o Cliff, cara, primeiro dia que eu pisei ali, os caras me receberam, né, de uma forma diferente, assim, eu já me senti em casa. E fora, né, o contato que eu já tinha por conta do Rashad, eu já conhecia o Henry. E no primeiro dia que eu fui lá, quando eu estava me mudando da Flórida, da Califórnia para cá, né, eu fui e os caras me receberam, meu irmão, foi muito maneiro. O Henry veio, né, trocou uma ideia comigo. Eu tinha vindo, estava vindo da derrota no Contender. Então, assim, acho que essa recepção foi um ponto bem positivo ali e importante, né, na minha decisão de ir para Killcliff. E fora o treinamento, pô, cheguei lá, tava todos os caras que, né, o Angla Sun, na época, campeão duas vezes do ONE FC, o Anthony Humble Johnson, né, meus pêsames, mas tava lá e, pô, lenda. Fora todos os outros caras, eu olhava para só da minha divisão, tinha uns, pô, cinco, seis caras da minha divisão, né, no UFC, do UFC. Então, assim, tinha uma qualidade, né, de pessoas, de atletas de alto nível, e a qualidade técnica de alto nível. Então, eu falei, pô, muito fácil escolher. Os caras me receberam igual uma família, então é aqui que é meu lugar. E em relação ao treino, acho que a gente não faz, basicamente assim, nada anormal, diferente de tudo, mas é o que eu falei, a parte, o Henry para mim é um cara muito técnico e uma das coisas, eu tava falando para minha esposa, uma das coisas que eu gosto muito do Henry no meu corner é que ele é um cara muito seguro, né, Carlão? Pelo fato de ter sido um lutador, um atleta de alto nível, né? E por toda a bagagem, assim, ele passa isso para mim, essa segurança, né? De estar tudo no ponto certo, né? Fiz o dever de casa, então assim, eu gosto muito do Henry ali do meu lado, dentro da academia. Uma outra coisa que eu gosto muito é que ele tem os outros treinadores, tem os cara, tem o Said, tinha o Greg Jones, né? Que era na parte do wrestling, tem os caras do boxe, o Dieter. E ele faz com que todo mundo trabalhe numa harmonia muito boa, né? Ninguém ultrapassa ninguém, não tem um cara maior do que o outro, e a equipe ela é assim. Tanto que, pô, o The Reader, o RDR, né? Haile The Reader, que vai lutar agora com o Whittaker, vem treinar com a gente. Tem outros caras, Brandon Allen da minha divisão, e não tem essa parada de ego lá, cara. Eu treino com todo mundo, cara. Treino com os caras me ajudam pra minha luta. Se um dia a gente fosse enfrentar, pô, tem muita gente para lutar ainda, mas vai sendo bem no futuro. Então, pelo fato de a equipe ser dessa forma, né, de ninguém se achar maior do que ninguém, isso passa para todo o time, para todos os atletas. Então a gente treina, né, no dia de sparring, todo mundo treina com todo mundo, a gente troca figurinha. Isso aí é um dos pontos bem positivos assim. E em relação à parte de treino, na segunda a gente faz um treino bem legal de manhã, que é um treino de que a gente faz um treino de kickboxing, muito drill de kickboxing. Depois a gente faz a transição para o MMA, né? Aí de tarde tem uma parte com o Henry, mais uma parte mais técnica. Na terça a gente faz sparring de manhã
e aí de noite é um pouco mais free, assim, mas tem parte técnica na academia, e aí eu vou treinar no Wagner Rocha, meu jiu-jitsu. Quarta-feira a gente faz o wrestling pela manhã, e aí na parte da tarde eu faço minha preparação física na IHP, que é um lugar excelente, na IHP. Quinta, sparring de novo, mas aí já é de luvinha. A gente gosta de fazer muitos rounds, pelo menos de 5 a 8 rounds de MMA, de sparring, né? Um sparring, um sparring duro, eu gosto de fazer sparring duro, mas ao mesmo tempo bem controlado ali para que a gente, né, consiga aproveitar todos os rounds. E aí na parte da noite um pouco mais livre, e aí eu vou pro jiu-jitsu de novo, e na sexta de manhã a gente faz jiu-jitsu toda a equipe, e sábado eu faço minha preparação física. Acho que isso é o suficiente, e isso é bom que, né, eu aprendi ali a administrar esse treino, até para, igual eu falei, para me manter saudável, né, e com o corpo sempre fresco ali para sem nenhuma lesão, para estar pronto para a luta. Então, assim, eu acho que é uma equipe bem estruturada. A gente tem uma estrutura absurda aqui na Flórida, pô, gigantesco, com área de fisioterapia, de recuperação, tem tudo lá. Se você vai um dia para academia, meu irmão, você faz tudo lá. Então, assim, cara, eu acho que eu sou bem abençoado de estar nesse time. Pô, amo a Killcliff, todo mundo que está ali. E eu acho que dali eu só saio aposentado. Muito bacana. E como é que, cara, essa tua vida do teu cotidiano, cara? Porque você é um atleta profissional, né? Seu trabalho é treinar e lutar, mas tem a vida de pai de família, de pai, marido, homem de Deus, né? Que atua na obra de Deus, enfim. Como é que é essa tua vida nos Estados Unidos? Como é que é o teu dia a dia? E o fato de estar nos Estados Unidos é um facilitador para isso? Para essa vida tão organizada, tão harmônica? Ou se você estivesse no Brasil, você acha que seria a mesma coisa? Não, eu acho que se estivesse no Brasil, Carlão, eu acho que também acho que teria uma ótima qualidade de vida, assim, né? Acho que o Brasil é muito bom também, mas para mim, eu gosto dos Estados Unidos, eu sempre, né, gostei dos Estados Unidos, gosto do estilo de vida dos Estados Unidos, mais pacato. A gente mora aqui em Boca Raton, né? Boca Raton é meio que, tipo, é 45 minutos ali de Miami, mas é como se fosse o interior, né? Então, tudo fecha cedo. é, Aí minha casa aqui é um pouco mais, né, um lugar um pouco mais afastado. Então, no meu cotidiano cara, aproveito a minha família. A gente sempre está o tempo inteiro juntos, igual a gente estava antes de começar, né, a conversa. A gente almoça, todos os dias a gente almoça e janta junto. Eu sou bem ativo na igreja, a gente é bem ativo na igreja, então a gente tem, né, chama-se redes, né? Antes era célula, mas hoje é um grupo maior de pessoas, então a gente tem as redes e eu sou um dos facilitadores, né? Como se fosse um líder da rede, né? Então eu tenho uma rede que cuida das pessoas, eu gosto disso aí, mano. Quando eu tô sem luta, investir até com luta também, investir na vida das pessoas. Aí na minha rede tem o Durinho, tem o Vicente Luque, a Ariane Lipes, que tem toda essa galera da luta, né? A gente tá o tempo inteiro juntos ali, o Vicente e o Durinho são meus irmãos. E aproveito, cara, aproveito com a minha filha. Agora, nessa semana, meu sogro tá chegando, o pai da Jéssica, vai ficar um tempo aqui com a gente, então a gente vai aproveitar muito aqui. É, Gosto a praia, a gente faz tempo que não vai, mas gosto de ir na praia, gosto de. Mas é isso, o Carlão. Minha vida é isso, cara. Gosto de receber meus amigos na minha casa. A gente sempre tá fazendo um churrasco, alguma coisa, trocando uma ideia, né? Pô, eu não podia escolher vida melhor, mano. Como um Gosto de minha aprendizado, mãe vem também. como um Hã? aprendizado, assim, que essa vida nos Estados Unidos, que essa ida para os Estados Unidos, toda essa experiência, né? Você primeiro foi para Califórnia, aí depois você foi para Flórida. É, essa experiência toda, cara, essa bagagem toda, você olhando agora, olhando para trás, toda essa bagagem da vida, da cultura americana na tua vida, o que que isso te influenciou? E te influencia tanto como lutador, como pai, como homem?
Ô, Carlão, eu acredito que essa cultura, na parte, né, da minha carreira, assim, me deixou mais profissional. Eu acho que os caras aqui são muito profissionais. Eu acho que esse é um grande ponto de diferença, né, para a mentalidade do Brasil. Hoje está mudando um pouco, né? Você vê ali a Fight Nerds, eu me amarro, né, na forma que os caras estão, né, fazendo a carreira deles ali, né? Os caras, enfim, bem legal, não perde para ninguém. Eles já mostraram que, pô, dá para você fazer isso no Brasil. O próprio Charles Oliveira, mas aqui, igual eu falei, quando eu estava no Brasil, por exemplo, entrar no UFC era um sonho, certo? Era um sonho que parecia estar bem distante de você alcançar e tocar. E quando eu mudei para cá, uma das coisas que começou a mudar dentro de mim é que eu enxergava os caras aqui, o cara mais medíocre, né? Não medíocre na parte ruim, mas tipo assim, o cara mais é, 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 não tão bom da academia, ele, meu irmão, trabalhava, fazia o trabalho dele e ele sabia que o UFC é uma consequência, é uma realidade que pode ser alcançável, que ele pode tocar, que ele pode chegar. Tanto que eu vejo vários caras que entram no UFC que não são os melhores, mas os caras fazem o trabalho certinho ali, bem profissional, e os caras conseguem. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que mudou. Eu falei, peraí, mano, o UFC não é aquele tamanho todo quando eu estava no Brasil e eu tinha para mim. Não é isso. É alcançável, é atingível, né? Então, isso foi uma das coisas que mudou para mim quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, pelo fato de eu olhar as pessoas e eles entenderem que o UFC não é um sonho mesmo, é uma realidade, dá para tocar. Se você trabalhar, fizer, né, o certo, você vai chegar lá. Óbvio que dentro dos Estados Unidos, você tem fica um pouco mais fácil no sentido que, pô, você está dentro dos Estados Unidos, nos shows aqui, às vezes cai uma luta, é muito mais fácil os caras botarem um cara que já está aqui dentro, né? Isso aí, tudo bem, mas, cara, não, mesmo você estando no Brasil, você fazer as coisas profissional da forma certa ali, cara, dá para chegar, entendeu? Então, acho que essa parte me profissionalizou bastante. E outra coisa também, que aqui, o Carlão, eu me amarro na cultura americana, cara, é que as pessoas não precisam, pelo menos no meu, né, perto de mim, no meu redor aqui que eu vejo, né? As pessoas que têm alguma coisa, cara, elas não precisam mostrar que elas têm. E muitas vezes no Brasil as pessoas elas não têm, mas elas precisam mostrar como se tivesse. Então acho que isso é uma das coisas que eu gosto, né, de estar aqui. Por exemplo, eu sou um cara do UFC, lutador do UFC, mas eu sou um cara qualquer, mano, um cara normal, né? Talvez se eu estivesse no Brasil, eu estou pensando em mim, estou falando de mim. Talvez eu aí achar que eu era diferente de alguém, das pessoas, né? Ou uma Uhum. celebridade, que eu não sou uma celebridade, mano. Sei que as pessoas assistem ali, sei que tem um reconhecimento do meu trabalho, mas talvez eu não pensaria assim dessa forma, né? Se tudo tivesse todo aquele glamour, aquelas coisas. Então achei que, né, as pessoas são mais assim, Pé no chão, mas mais pé no chão, né, cara? Não tem tranquilo. muito, pô. Ontem no Rio de Janeiro você via muito isso, né? O cara tinha que, meu irmão, mostrar, ostentar uma coisa que às vezes nem era. E isso é meio que era uma cultura, né, cara? Então, eu não, enfim, eu acho que para mim isso, toda a cultura assim americana, né? Mas eu amo o Brasil, tanto que eu vim para Flórida por conta do brasileiro. Eu tinha maior falta de brasileiro. Falta Eu do amo o Brasil, brasileiro. cara. Amo o brasileiro. Amo o brasileiro, amo o Brasil, amo estar perto de brasileiro. Tanto que eu mudei para cá. A Boca Raton aqui, a Flórida, é o melhor estado do Brasil, que eu falo. É um pedaço do Brasil, pô. Falam isso, né? Só tem Que brasileiro. hoje a É, Flórida é o estado brasileiro que deu certo. é um estado Digamos assim. brasileiro, pô. É o melhor estado do Brasil, mas tem muito brasileiro. E eu me amarro, cara. Eu gosto, pô, eu amarro, me amo viver isso aqui. E outra que eu, pô, posso dar uma vida para minha, né? Minha filha nasceu aqui, então tem todo o benefício, né? Que vai ter os benefícios
uma escola americana, de estudar e tudo, mas, mas enfim, cara, eu tenho muito, eu falo isso, mas eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, não tenho problema nenhum se um dia eu precisar voltar para o Brasil para morar, vou amarradão, amo o Brasil, mas tenho a oportunidade de fazer meu trabalho aqui, de construir minha vida aqui, de poder ganhar em dólar e ajudar a minha família no Brasil. Então, tudo isso aí é um bônus, né? Um extra, assim, mas, cara, amo o Brasil, sou muito grato por tudo que o Brasil me proporcionou, me proporciona, né? Os fãs, as pessoas que me acompanham, e é isso, mano. E os fãs? Você falou de fãs aqui. Como é que é a diferença do fã brasileiro pro fã americano ou é tudo igual? Fã é fã. Ah, cara, fã é fã, Como é? né? Eu tenho muito fã maneiro brasileiro, cara. Pô, depois dessa última luta, Carlão, meu Deus, mano, a internet, ela não te perdoa, não, cara. Porque os caras falaram da marretada ali, né? Do último golpe Sim, do ali. último golpe. A gente vai E chegar lá. aí, mano, vamos chegar lá. Mas enfim, cara, fã é fã, né? Eu acho que os americanos, eles têm um bastante reconhecimento aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, pô, as galera sempre me manda mensagem, tem muita galera, muitas pessoas bem legais, assim, que, pô, mandam uma mensagem ali de carinho, mas fã é fã, em qualquer lugar do mundo. Cara, olhando a categoria dos médios, né? Uma categoria bem dura, né? Bons lutadores. Aliás, as categorias, né? Hoje do UFC estão bem interessantes, né? Você vê atletas duros em todas as divisões, umas mais fortes do que outras, como normal, super normal, mas as categorias são bem interessantes. A categoria dos penas, dos leves e dos meio médios e médios estão bem fortes ali, bem fortes. Diz para mim, assim, olhando a categoria, assim, se você almeja já alguém ali dos top 15 ou não, você está esperando ver o que vai acontecer, e se você almeja alguém, quem seria e o porquê você quer lutar com esse cara? Pelo casamento de estilos, enfim, o porquê. Então, tenta dar um panorama para a sua visão, um cara que está buscando ali, veio de uma luta de recuperação, uma ótima vitória, ganhou bônus, teve a polêmica, mas a gente vai falar sobre isso depois. Ganhou bônus, foi um nocaute impressionante. De um cara difícil de lutar, e eu, em todas as minhas análises, eu falava, cara, o Hermanson é um cara difícil. Ele quebrou o hype Muito. do Pfeiffer, que é um dos melhores lutadores da nova geração. Ele quebrou o cara mentalmente e construiu uma vitória sólida. Então, atento a ele. Mas você Uhum. conseguiu fazer parecer fácil, né? Conseguiu encontrar o time ali, enfim, ótima vitória. Agora, como é que você olha para a tua divisão assim? Você coloca a tua lente nos próximos desafios? Pô, Carlão, cara, eu concordo contigo. Eu acho que, principalmente a categoria dos pesos médios ali, eu acho que o meio médio também tá entrando nesse lugar. Pô, tá muito disputado, cara. Tem muito cara duro, mano. Tem muito cara de qualidade, tem muito cara vindo que não tá no ranking ainda. O ranking tá mudando completamente, tá mudando todo, muito rápido. E assim, cara, tô esperando ali o que que vai acontecer, né? Tem muitas lutas aí importantes que vão acontecer agora, né? Tem lutas que, pô, eu não quero fazer agora, por exemplo, tem um cara, na verdade que eu não quero fazer agora não. Talvez eu faria só se fosse pelo um título, né? Um Brandon Allen da vida. O cara é, pô, meu irmão, meu amigo, a gente treina junto por muito tempo. Então, é uma luta que eu não queria. O próprio The Reader também é um cara que eu gosto, e tá subindo ali, vai lutar com o Whittaker, é uma luta boa, mas eu acho que tem outros caras ali para lutar nessa divisão. Eu acho que o Roman Dolidze é uma luta boa, acho que faz um estilo, é um cara muito duro, né? Acabou de ganhar do Vettori, na revanche, né? Perdeu a primeira, ganhou a segunda, tá ali no ranking, tá bem. Tem outras lutas ali que vão acontecer agora, né? O Roman Kopilov e E o Borrachinha. Borrachinha iam se enfrentar no mesmo dia, né? Nesse último sábado, mas acabou que Borrachinha deu algum problema, vão se enfrentar agora.
acho que no dia 19. Uma luta importante também para acompanhar. Então, assim, eu acho que tem. Vamos ver, cara. Eu falei com o Mick depois ali, falei, Mick, mano, vocês, eu gosto do trabalho que os caras fazem. Os caras casam lutas sempre. Nas últimas lutas foram lutas bem boas, bem casadas, assim. Então, né, depois do Cannonier, eu não estava nem pedindo luta, né? Conversei com o Mick, com o meu empresário, depois, né, no UFC que teve em Miami, não tinha nenhum nome, nem pensava, e eles me deram o Jack Hermansson, que era um cara que estava vindo de vitória em cima do pai, foi um cara duríssimo. E eu, pô, fiquei amarradão. Falei, caraca, mano, que maneiro, né? Tanto que eu peguei a luta assim, não, sem pensar, analisar. Era pouco, não pouco tempo, mas era 8 semanas ali, ou 7, 8 semanas de camp. Mas eu falei, pô, tempo perfeito, vamos embora. Aí peguei a luta e eu fiquei bem feliz assim com o que eles me ofereceram. Então, eu vou esperar, cara. Não tô com pressa assim, o Carlão, de lutar agora. Quero fazer mais uma luta, com certeza eu vou fazer mais uma luta esse ano. Provavelmente ali perto meado de outubro, setembro, final de setembro, outubro, que é um tempo bom. Mas é o que você falou, cara. Acho que a categoria tá bem. Aí vai ter Borralho e Imavov lá em cima, pelo number one contender. Aí vai ter a disputa de cinturão, né? Shimaev e Dricos du Plessis. Luta dura, né? Não sei se Chimaev, eu acho que pode vir como favorito, não sei, mas é uma luta dura. Acho que o Dricos é um cara esquisito. Então vamos ver o que que sobra, né? Acho que o Cannonier vai fazer uma super luta, né, contra o Venom Page, né? Acho que marcaram ele e Venom Page, Michael Venom Page, Isso, é. MVP. Então Tem o Abus. vamos ver o que que vai O sobrar. Abus tá sem luta. Hã? O Abus seria uma luta legal. Tá sem Abus luta. também tá ali, tá. Eu acho que o Abus tá no ranking, nem sei se Tá ele no tá no décimo ranking. quinto 15º, né? É. O O porteiro. Abus Tá ali, também. tá ali no 15º ali. Ele tá segurando o Tá ranking. ali na porta, Ali na né? porta do ranking. Abus. Vamos ver, cara. Vamos ver se eles ou vão me dar um top 15 aí, um top 10. Eu tô esperando aqui. Eu luto com qualquer uma agora. Tirando esses nomes que eu falei, que eles me Mas oferecerem, se te quero derem o fazer um, Brandon Allen, quero fazer um statement. o Brandon Hã? Allen é o seu amigo. Treina com você. Mas se eu te oferecer o Brandon Allen, você não pode Ah, negar, né? eu ia falar. Você pode negar? Como é que você Então, se acho sente confortável para isso? acho que pode. Não, é difícil, né? Os caras não gostam disso, né? Mas pô, o cara, eu posso falar que o cara é meu parceiro de treino, entendeu? Não tem sentido dessa luta acontecer. Eu acho que ele também falaria o mesmo. Então, assim, acho que não, eles iriam, os caras do UFC, eles iriam entender. Entende? Mas Mas o é cara, uma ele vai luta para lutar cinturão, agora, né? né? Para disputar cinturão ou, Ah, sim, é ou lá, ou quem. para dispor perto do título ali, lá em Ah, cima, pô, lutar entendi. pelo número um, briga pelo número um, eu acho que faz mais sentido, mas agora não tem sentido nenhum, cara. Não tem outras pessoas para lutar, entendeu? Anthony Então, Hernandes, que é um cara sempre difícil, né? quem? O Anthony Hernandes, que é um cara sempre complicadinho de lutar. Anthony Hernandez. Eu acho que o Anthony vai lutar contra o Dolidze, né? Ah, ele já tá luta marcada. Eu acho que ele e Dolidze. Então, Entendi. assim, vou ter que sentar aqui e esperar o que Esperar um vai pouquinho, né? acontecer. Mas se eles me derem alguém fora do ranking também, não tem problema nenhum. É, o negócio é Vou lutar. lá, ganho meu dinheiro, faço um statement aí, É, tá tudo certo. vamos lá, vamos ter algumas lutas importantes que você falou algumas lutas. Qual é a tua visão sobre essas lutas? Vamos lá. Primeiro, Paulo Costa contra o Kopilov. O que você acha desse casamento de estilos? Cara, mano, o Kopilov é muito rápido, né? Eu acho que se a luta desenrolar ali em pé, cara, eu acho que ele bate na borrachinha, né? Ele é muito solto, tem que fazer uma estratégia bem boa, assim. Mas o borrachinha também, contrapartida, é duro, né? Consegue absorver bem os golpes ali.
espero que esteja, pô, com vontade. Eu acho que o Borrachinha com vontade, meu irmão, é encrenca para qualquer um. Mas eu colocaria ali, talvez, vitória do Roman, se a luta for em pé. Show. E aí você falou do The Heater pegando o ex-campeão Robert Whittaker. O que você acha desse confronto? The Heater tá chegando quente, com jiu-jitsu acima da média aplicado ao MMA. The E Reader vai luta. botar para baixo e vai pegar. Olha! Não tem nem pessoa. Então você acha que o The Heater É, vai finalizar o Whittaker? The Reader finaliza o Reader, cara. Olha, pressão. Vamos lá em cima da tabela. Vamos lá, entre o Nassourdine e Mavov pegando o brasileiro Caio Borralho. Como é que você vê esse confronto? Cara, UFC Paris. essa aí eu tô querendo até ir lá assistir. Minha esposa ama Paris, tô querendo ir lá assistir. Essa é, cara, mano, deu o o Imavov, ele tem algumas brechas. É um cara muito frio, mano, muito frio, né? Ele consegue e vai se defendendo, vai sobrevivendo ali nessas brechas que ele tem, mas eu acho que o Caio é muito estrategista, né, cara? Ele sabe fazer bem estratégia e ele é muito completo. Eu acho que o Caio, eu acho que Caio na decisão. Caio Borralho Vou decisão. botar aí Caio na decisão. É, acho que o Caio de repente pode se colocar para baixo ali. Eu acho que o Caio consegue segurar ali a luta no chão, dominando. Tiver com gás em dia, com cardio em dia, uma boa estratégia ali sem se precipitar muito. Eu acho que pode dar o Caio na decisão. Já treinei com o Imavov. Meu irmão, o cara é um sniper mesmo, bate duro, muito rápido, né? Muito frio ali, muito paciente, né? Esse contrapartida também, ah, mas eu vou no Borralho, decisão. E a luta mais importante da categoria, que é o atual campeão Dricus du Plessis, encarando o Lobo, o que todo mundo diz que vai ser o futuro campeão. Pelo menos a maioria dos jornalistas esportivos apontam para o Shimaev, que ele pode realmente ser o novo campeão da divisão. Como é que você vê esse confronto ali? O sul-africano já foi subestimado outras vezes e quebrou a banca, mostrou que é de verdade. Como é que você vê É esse isso que eu ia confronto? falar. Não, não dá para subestimar ele não, cara. Aquele cara é duro, mano. Eu acredito, eu vejo uma luta diferente passando do terceiro round pro Shimaev. Eu acho que o Shimaev ele muito perigoso, primeiro round, fresco, rápido, né? Mas eu não sei se ele finaliza o Dricus, né? Então vai e o Dricus, cara, ele é todo esquisito, cara. Não é fácil lutar com um cara assim, não. É bem difícil lutar com um cara assim. Então eu, é difícil, mas eu colocaria que Dricus aí também na decisão, cara. Acho que ele mantém um cinturão, cara. Acho que ele vai tirar a invencibilidade do Lobo, Chimaev. Eu não vejo. Vamos fazer o Eu não vou seguinte. subestimar o cara. Não, é verdade, não pode. Ele já mostrou que ele é um cara de verdade, é um cara extremamente perigoso. Gregory, vamos fazer aqui um. A gente tem o direito aqui de pintar o quadro como a gente quiser, né? O quadro está em branco, a gente pode pintar, a imaginação é o que vale. Num quadro, numa possibilidade aqui, uma hipótese, né? Vamos dizer que o telefone vermelho toque para você tem que substituir o Chimaev para lutar contra o Dricus du Plessis. Vamos lá, Uhum. hipoteticamente. A gente sabe que não é bem assim que acontece, mas vamos lá. É um exercício mental. Como você se comportaria diante do jogo difícil de decifrar, pouco ortodoxo do Dricus du Plessis? Eu acho que eu trabalharia bem paciente. A gente já treinou, né? Eu e ele. Ele já treinou aqui com a gente. Mas eu acredito que eu faria um jogo, né, paciente ali no primeiro round, sem me expor muito, né? Ele ia vir jogando aqueles golpes, eu ia calcular ali, né, as distâncias, e no segundo round eu ia jogar muito de counters, né?
muitas mãos de contragolpe, é, e também final de round, se eu não conseguisse, né, um nocaute ali, eu ia eu ia trabalhar ali no final, uns um minuto, nos últimos minutos ali, ia trabalhar quedas. Eu acho que eu trabalharia muito queda de quadril para não gastar tanta energia. Eu acho que ele vem ali clinchar, então eu trabalharia muito a queda de judô. E ia levando ali na paciência. Counters, né? Trabalhando na minha mão da frente, não ia jogar tantos golpes. Ele vem se jogando todo, né, para frente ali para golpear e eu acho que eu conseguiria ali um nocaute no terceiro round. Ia construir o nocaute pro terceiro round. Eu ia construir um nocaute pro terceiro round. Você tem o jiu-jitsu do Sensei Henrique Machado, que fez tua base, é um jiu-jitsu com muita força no judô, né? Porque ele veio de judô primeiro e Sim, posteriormente treinou muito. com Medi, posteriormente que ele treinou com o mestre Oswaldo Alves e se forjou como mestre em jiu-jitsu. Então, todo atleta do Henrique é judoca também, porque é bom de judô. Por que Sim. você, que tem essa base de judô, não acha. Não, por que você. Melhor, vou melhorar minha pergunta para ficar mais transparente. O que você vê hoje no MMA atual de brecha para que atletas que usem a base do judô possam ter êxito? E o porquê as pessoas não usam esse judô? Ô, Carlão, é, por exemplo, para minha luta, essa minha última luta, né, contra o Jack, da minha parte estratégica era exatamente procurar quedas, né, de talvez pegar um chute ali e botar para baixo, ou quedas de quadril, quedas de judô. Por quê? Porque as quedas de judô, para mim, elas, elas exigem menos. Como é que eu posso falar? Não, não, eu não ia me desgastar tanto como numa queda de wrestling, num double leg, no single normal ali. No judô, não. O judô você, né, é mais timing. Você pega o time ali, entrar um outsgari ou entrar uma quedinha de quadril, né? Então, assim, eu acho que, para mim, na minha estratégia, eu iria usar mais o judô, né, nos clinches, salvando energia para manter a luta no solo, né, e trabalhar ali meu jiu-jitsu. Então eu iria preferir gastar menos energia para colocar para baixo e um pouco mais de energia quando eu estivesse no solo para controlar, para buscar uma finalização, um ground and pound. Então acho que para mim esse seria o benefício do judô, né? E fora, né, toda a base do judô. Então acho que esse é um grande diferencial assim da parte do tanto que eu já dei vários Harai Goshes, né, nas minhas lutas. Gosto do Harai muito, ainda mais saída de clinch ali, né, que tá ali fresco. Tinha trabalhado muito Outgari. Então, assim, eu acho que né, é isso. Qual era a outra pergunta, Calão? É por que O o judô porquê não é não tão usa? usado? É porque não se usam tanto judô? Por falta de conhecimento Cara, ou eu acho, porque as pessoas ficam muito eu, aficionadas no wrestling e não colocam o eu acho judô que é na. por falta de conhecimento, essas duas coisas. Um pouco falta de conhecimento e eu acho que as pessoas investem muito no wrestling, né, do que no judô. Mas eu acho que o judô, ele é muito eficaz, cara, dentro do... Porque a gente vai clinchar, de qualquer forma. De repente, saindo de uma defesa de queda, tá na grade. Então, se você tem esse feeling do judô, você se sente muito mais útil, né? Na grade ali, muito mais agressivo, né? Nessa parte de queda. Então, você fica mais perigoso, né? Então, assim, eu acho que é um pouco das duas coisas. As pessoas nem treinam muito isso, né? Ninguém treina muito ali um Outgari, um Harai, né? Essas quedas que eu acho que são mais vantajosas ali, né? Na parte, ainda mais essa parte de grade. O Goshi, né? Que é abraço na cintura, eu gosto de fazer muito. Quando bate na grade ali,
Eu faço isso muito nos treinos, né, de wrestling, um sasai, uma batidinha na perna ali. Às vezes você está ali, né, segurando, tá nas costas, você fica cutucando a perna, né, não fica só ali abraçado, tentando levantar o cara, gastando energia à toa, onde você pode bater embaixo, né, nos DAX. Então, assim, eu acho que por falta, um pouco falta de conhecimento, falta de treino, né? Então, e as pessoas investem muito mais no wrestling. Acho que o wrestling é muito fundamental para o MMA, óbvio, não estou tirando esse mérito. Mas para mim, eu acho que para mim é uma grande arma ter o judô. Quais são os aspectos técnicos que você acha que você precisa melhorar no teu jogo para se tornar um lutador cada vez mais difícil de ser decifrado? Eu acho que eu posso chutar mais um pouco, Carlão. Eu chuto muito pouco. Nessa luta, por exemplo, eu estava indo numa distância muito boa. Por muitas vezes eu vi ali a oportunidade de chutar. Mas uma das coisas que eu fiquei meio me guardando é que ele cata chute para botar para baixo, principalmente low kicks. Então eu fiquei muito segurando, mas eu podia soltar um pouco mais as pernas, chute por dentro, chute por fora. Eu tenho trabalhado muito isso com o Henry. Às vezes tá uma combinação ali, jogou uma combinação, solta a perna, né? Acho que porque, cara, eu fico bem confortável assim e relaxado na parte de boxe, né? Eu gosto de boxear muito, trabalho muito bem as minhas mãos, posso trabalhar um pouquinho mais das minhas defesas ali, principalmente de esquiva, né? E se eu acrescentar o chute, eu vou ficar ainda mais perigoso. E você é um atleta que muito forte, com muita explosão, muita velocidade. Isso é importante. Como você bem colocou, tem um boxe muito forte, um jiu-jitsu diferenciado. E agora falou que precisa colocar os chutes, né, para se tornar um cara mais completo. Você conseguindo colocar todos esses elementos, continuando trabalhando a parte física, a parte emocional. E eu sei que de planejar é importante, mas às vezes as coisas acontecem de uma outra forma. Mas seguindo um plano, um processo de crescimento, em quanto tempo você acha que você pode estar pronto para disputar o cinturão? Ah, boa pergunta, Carlão. Carlão, cara, eu acredito que eu tenho vindo numa crescente muito boa, assim, tecnicamente e me conhecendo cada vez mais, né? Mas eu gosto muito de colocar, por exemplo, da minha luta com Canonia para essa luta, né? Depois da luta do Canonia, eu venho aprendendo muitas coisas e mudando algumas coisas, assim, principalmente dentro de mim mentalmente e também acrescentei muita coisa tecnicamente, né? Uma das coisas que eu fui mudando um pouco é diminuir um pouco a força do golpe, deixar mais, né, fluir mais ao invés de tentar, né, jogar uns golpes mais duros ali para nocautear. Então, tanto que eu não busquei o nocaute aconteceu ali, né? Então acho que eu vi mudando muito isso. Então assim, mas só que eu só consigo enxergar, né? Não que eu consigo enxergar, mas eu gosto de enxergar a minha mudança no desafio, né? Então veio a luta do Jack e aí eu falei, meu irmão, realmente ali foi um carimbou ali, falei, realmente mudou algo dentro de mim. E eu vi isso claro ali depois daquela luta. Então, assim, eu acho que tenho vindo numa crescente, subindo cada degrau, né? Eu acredito que agora, antes de disputar um cinturão, eu quero fazer outra luta de 5 rounds, pelo menos mais umas duas lutas de 5 rounds aí. Acredito que aí 1 ano e meio aí, né? Esse ano, mais uma luta, provavelmente ali até o meio do próximo ano, o final do ano. Então esse resto de tempo aí, o final desse ano, né? Mais um ano, eu tô realmente pronto aí para disputar um título. Muito bom. A tua última luta com o Hamilton foi um nocaute fulminante. Você ganhou bônus, né? Parabéns aí pelo bônus. Sempre é bom ganhar bônus. Já quantos bônus você já ganhou?
Acho que 5 bônus. Que Foi beleza, meu hein? quinto bônus. Que bom. Pô, show de bola. Que Show de beleza. bola. Mas teve a polêmica do segundo golpe. Teve a polêmica na Uhum. transmissão americana, eles falaram bem sobre isso. Uns falam sobre o árbitro que não se aproximou, também concordo que estava muito longe. O que você passou para aquele momento, para dar o segundo golpe? Você viu que ele estava apagado ou foi no impulso? Como é que você enxergou? Eu sei que é muito rápido, né? A gente, É muito no rápido, cara. conforto da TV, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o fã, as pessoas não sabem como é estar lá dentro, que tudo acontece de uma velocidade muito grande e não sabe o turbilhão de emoções. Foi o que eu defendi, o que eu falei, né? Quando analisei a luta. O turbilhão de emoções quando você vem de nocaute. Quando você perde por nocaute, existe um turbilhão de emoções na sua luta próxima. Né? Você exorciza alguns fantasmas. E às vezes você, nessa emoção, age no impulso. Dito isso, como é que você enxergou aquele momento? Ô, Carlão, tipo, eu até te fazer uma pergunta. Eu agi fora da regra? Não foi fora da regra. Não Não foi, tem não isso na foi. regra. Dentro da Não regra. A foi. regra, o Tanto que, na árbitro, verdade, quando, inclusive, todo mundo sabe, que quando o árbitro vai no vestiário e fala que deve apenas ouvir a sua voz de comando. E para parar, exatamente. se ele não tem voz de comando, Eu pro- você tem que apenas lutar. Exatamente. Então, assim, cara, eu acho que, igual você falou, são é muito rápido tudo que acontece ali dentro, cara. É muito rápido. As pessoas não vão. Você, mais do que eu, sabe, ele já subiu muito mais vezes, com desafios muito piores do que os meus. Você sabe disso. Então é muito rápido, cara. E ali na hora, quando eu conectei a mão, eu tive essa percepção. Eu percebi o Herbert Dean atrás de mim, eu vi ele caindo. E aí, tanto que os caras falam assim, pô, mas demorou um tempo, você foi. Mas só que eu esperei o Herbert Dean me empurrar, pô. E ele não me tocou. Aí eu falei, cara, eu vou bater mais uma vez. E eu fui e bati mais uma vez. Foi quando o Herbert Dean veio e me tirou, né? Então, assim, tipo, eu não bati porque eu queria machucar o cara, eu não bati porque tinha alguma coisa. Não, cara, eu fiz o meu trabalho. Entendeu? Eu fiz o meu trabalho, igual eu tava falando nas entrevistas em inglês, né? A gente assina um contrato, lá tá no escrito no contrato que a gente se responsabilizará se a gente morrer lá dentro, a responsabilidade é nossa. Então, quando a gente assina o contrato, a gente está preparado para qualquer coisa. E o próprio Jack, depois do falou assim, cara, o Gregor fez o trabalho dele, se fosse no lugar, talvez eu faria a mesma coisa. Então, assim, e aí, os fãs, as pessoas na internet, os haters, né? Os caras, pô, o nego fala muita coisa, cara. E você perde, eles vão falar de você, porque quando eu perco, os caras falam mal até da minha filha. Você ganha, eles procuram alguma coisa pra você falar e vão falar de você. Então, tipo assim, eu nem me importo com o que estão falando, Carlão. Eu fiz meu trabalho bem feito, entendeu? Foi culpa do Herbert Dean? Cara, é igual eu falei, ali são pessoas, cara. Cada um tem um feeling, um time diferente um do outro, não são máquinas. Então, o Herbert Dean podia estar posicionado de uma forma diferente, mas não estava. Infelizmente, eu não estava, né? E ele demorou esse tempo para. E eu, podia ter dado golpe, não podia ter dado golpe. Mano, eu fiz o meu trabalho. Tanto que eu até fiquei brincando, né? Talvez eu não tivesse dado a última marretada, nem o bônus eu teria ganho. E o UFC gosta disso. Mas as pessoas vão falar, mano. Então, eu já tô acostumado com isso, cara. O nego sempre vai falar alguma coisa, cara. E eu tava olhando no Twitter, um cara até falando assim, pô, que eu falei, né, que eu não ligo para o que as pessoas pensam. Aí o cara falou assim, é muito bom você ficar falando dessas coisas das pessoas que pagam suas contas. Eu falei, cara, isso, eu nem gosto, eu não vou ficar comentando que eu não vou perder meu tempo com isso, mas ninguém paga minhas contas, meu irmão. Entendeu? Se eu não fizer meu trabalho, não der duro aqui, ninguém vai pagar minhas contas. E aconteceu, né? é, Aí os caras, pô, você não vai nem pedir desculpa.
Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, se de alguma forma, mas o próprio Jack tá de boa lá, tá na boa, e tem um monte de gente que... E outra, Carlão, a gente tá no esporte, meu irmão, de contato, né? Claro, a gente tá socando, chutando, dando joelhada, cotovelada um no outro, cara. E aí é o que eu falo. Se você olha a luta principal, o Tupuria, ele foi praticamente a mesma coisa que eu fiz. Mas só que as pessoas estão falando do Robocop, né? Pô, não estão falando do Topuria, né? Então, assim, eu conto as outras vezes já não aconteceu isso, pô. Da Henderson e Michael Bisping, A mais né? clássica de Tantas todas. outras vezes. A mais clássica de todas, porque ali realmente, né, prejudicou completamente até hoje o Bisping, né? No negócio do olho, não sei se foi ali, enfim. Mas assim, cara, se eu tivesse acontecido do outro lado também, eu tinha que ficar aqui e entender, meu irmão. É um esporte extremo. É o Não adianta a esporte gente extremo, colocar cara. maquiagem no MMA. É um Não tem esporte como, cara. intenso, é um esporte extremo. Entendeu? Pô, não tem. Então, irmão, eu acho que as pessoas que estão falando isso, cara, vão assistir outra coisa, cara. Não assiste mais luta, entendeu? Porque isso vai acontecer. Já aconteceu comigo, pô. Quando o Bruno me nocauteou no Brasil e ele, né, deu um soco ali, eu tava no chão já. Mas acontece, cara, é normal. A gente está dentro do esporte de violência. Não vou falar violência no sentido, mas é um esporte violento, cara, né? Enfim, mas eu mandei mensagem pro Jack depois da luta, né? Mandei uma mensagem para ele no Instagram, pô, agradecendo ele. Ele realmente é um guerreiro. Depois eu vi ele postando lá, né, falando, e eu agradeci ele, desejo tudo de melhor para ele, para a família dele, mas meu irmão, o Gregory lutador ficou lá dentro do octógono. Ele só vem quando, quando ele sobe naquele octógono, eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer o meu trabalho. Mas fora Perfeito. disso, eu sou uma pessoa igual qualquer outra. Ô, Gregory, vamos analisar aqui rapidamente, na tua visão, esses anos todos, a tua vivência de jiu-jitsu, MMA brasileiro, UFC. Quais são os 5 maiores lutadores para você de todos os tempos? Cinco. Cinco lutadores que você acha que criaram um impacto real no esporte. Pô, Carlão, cara, eu vou na velha guarda, né? Pô, eu acho que eu vou começar com o Royce, né? Pô, o Royce foi uma grande estrela ali, né, do mundo do MMA. Vou colocar. Eu vou colocar você também, cara. Pô, você me inspirou, meu irmão. Carlão Barreto, pô, me inspirou muito. Eu vou colocar o Vitor Belfort também, que foi um outro cara que, pô, né, mudou, né, o cenário do MMA. Anderson Silva, vou colocar o Anderson, né, o GOAT ali, foi por muito tempo campeão e, né, influenciou gerações. Vocês fizeram isso e abriram o caminho ali. E vou colocar também o Vanderlei, né? São esses cinco caras aí. Você, eu como um grande fã, e eu sei que você fez muito pelo nosso esporte, por grandes, por lutas lendárias né, influenciaram e encorajaram pô, muita gente como eu, da nova geração. E todos esses outros caras que eu falei, eu acho que, né, não tem como não falar do MMA e não falar de vocês, cara, não falar desses nomes, né, principalmente o nosso MMA brasileiro. Então são meu top Obrigado 5 aí. pela menção. Pô, Carlão, que isso, obrigado nada, cara. Você fez muito pelo esporte, irmão. Pô, você é um pioneiro, cara, né? Se hoje eu posso cuidar da minha família e viver tudo isso que estou vivendo, ganhar esses bônus e tudo, foi porque homens como você, né, como tantos outros aí, lutaram por isso, por muito menos, né, mas estavam lá brigando por um legado, né, e foram, mano, os semeadores, né, que hoje eu só pego ali o fruto dessa árvore que foi plantada por vocês ao longo desses longos anos, né,
de suor e sangue aí, meu irmão. Então, obrigado, Carlão. Eu que agradeço, pô. Ah, valeu. Eu que te parabenizo por isso. Ô, Gregory, olhando para tua categoria, ah, qual é o lutador mais perigoso pro teu jogo? Entre os top, entre os tops. Ah, pô, Carlão, pensar aqui, mano. Eu acho que um cara perigoso, talvez é um cara que meio maluco ali, mas é um cara extremamente perigoso, um cara, eu acho que o Sean Strickland é um cara perigoso, um cara que defende bem queda e tem um jogo esquisito ali em pé, então tem que trabalhar com muita paciência ali com ele, né, e para achar um caminho ali no nocaute. Ele tem aquela defesa meio maluca, mas difícil, um cara difícil de acertar, tem um bom jab, tem um bom boxe, então eu acho que o Strickland. Beleza. Nós temos aqui um quadro que é a manopla, né? Aquela coisa da manopla. A gente pergunta e você responde rápido, né? Eu faço uma pergunta, você rapidamente responde. É bem manopla mesmo, né? Tá lá manoplando, o Henry Rufus levantou a manopla, você tem que bater. Se não bater, você toma manoplada. Pô, Tem, sou ruim dessa, vou tem tomar tomado muita manoplada, hein? manoplada? Pô, tenho tomado muita manoplada. Então, é bem por aí. Vou perguntar e você responde. Perfeito? Podemos Beleza, ir? Tá preparado? perfeito. Tá pronto? Bora, vai, tô pronto. Qual o seu golpe favorito? Ah, direto de direita. Um lutador que você gostaria de enfrentar? O campeão da categoria, Dracula do Plessis. Por que o apelido Robocop? Porque eu era um cara todo duro do jiu-jitsu e comecei no MMA e o treinador não sabia meu nome. O que te motiva todos os dias? O Senhor, Jesus, minha motivação, o Espírito Santo. O treino mais difícil que você já fez? Ah, caraca. O Shark Tank lá no Pedro Iso. No sparring com, pô, quase 10 caras, meu irmão. Baile funk. Uma comida brasileira que você sente falta nos Estados Unidos? O açaí de Manaus, caraca, mano. Esse Ô, aí é o meu coisa boa. favorito. Coisa boa. O que você pensa ao ouvir a palavra quando você ouve a palavra derrota? O que você pensa? Muito aprendizado. E quando você ouve a palavra vitória? Mais aprendizado. A importância da família na sua vida? É meu porto seguro e é o meu maior investimento. Qual a maior qualidade que um lutador tem que ter? Coragem. Muita coragem. Quem é o maior lutador de todos os tempos? Ai, caraca. Aí, pô, Carlão. Cara, eu vou botar o John Jones. Acho que ele, pra mim, pô, bateu em 2 gerações praticamente. Um É meio local, maluco, não gosto muito dele não, nas coisas que ele faz aí, mas como lutador pra mim ele foi o maior. um lugar que você gostaria de lutar, um que o UFC fosse, poxa, ali eu gostaria de lutar. Manaus, nunca teve Boa. Manaus. Muito bom, cara. Te agradeço aí teu tempo. Tempo é um ativo muito caro e raro. Você deu o seu tempo pra Obrigado, cara. gente, de estar com a gente aqui, batendo esse papo aqui no Ditador para Lutador. Foi muito bom essa interação contigo. Vou pedir para que você olhe para a câmera aqui e responda duas perguntas, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, a nossa resenha. Primeira pergunta: que legado o Gregory Rodrigues, o Robocop, quer deixar para as futuras gerações? Cara, um legado que eu posso deixar
tudo é possível, cara. Eu quero deixar aqui, né, isso bem claro, assim, que você trabalhar duro, né, ir pelos caminhos que são necessários, né, sem olhar para trás e esquecendo das coisas para trás que ficam, vocês prosseguirem, eles vão chegar no alvo. E eu quero deixar isso, né, que com resiliência, com paciência e trabalho duro, é, a gente consegue conquistar as coisas. Perfeito. E agora a segunda, na verdade, não é uma pergunta, é para você deixar uma mensagem para os teus fãs. Deixa uma mensagem aqui para os teus fãs que vão assistir essa entrevista aqui na Fight Mode TV. Deixa uma mensagem para eles aí. O microfone é seu. Pô, primeiro eu queria agradecer, Carlão, né, eu como um fã, né, de você, obrigado pela sua oportunidade. É muito bom estar aqui no de lutador para lutador e é um papo até mais descontraído e eu me senti muito bem, né, porque eu sei que eu estou falando com alguém que também, né, vive e viveu, né, a mesma jornada que eu estou vivendo e eu queria, né, de alguma forma deixar para vocês que vão assistir, né, encorajar vocês, né, naquilo que vocês estão fazendo. Eu acredito que a vida de um lutador, ela não fica só dentro, né, de um octógono ou de um tatame, mas a gente pode aplicar muitas coisas para nossas vidas. Então, acho que espero que eu possa ajudar de alguma forma todos vocês. E queria agradecer também o carinho de todos os fãs, todas as pessoas que sempre param o tempo ali, como a gente falou aqui, né, um bem mais precioso para me mandar uma mensagem, para me mandar uma mensagem de encorajamento, ou um agradecimento, enfim, ou um carinho. Então, obrigado, pessoal. Tamo junto, um grande abraço e vamos nessa. Boa, Gregory. Te agradeço profundamente o seu tempo e esse papo rico que tivemos aqui. Acabou, né? Pô, muito bom esse papo rico, Gregory. Muito legal, cara. Eu gostei das histórias. Contou aqui coisas íntimas dele, muito bacanas, se abrindo aqui para você, aqui no De Lutador para Lutador, porque você sabe que aqui o papo é diferente. Mas acabou o nosso bate-papo, você sabe que temos um tempo, mas eu te agradeço por estar com a gente, por assistir aqui mais esse episódio De Lutador para Lutador. Foi muito bom estar com você e não esquece, curte, comenta e compartilha e se inscreve aqui no canal Fight Mode TV, seu novo modo de assistir lutas. Gregory, obrigado você, até a próxima. Valeu.